ver se você consegue enxergar aqui certinho ó, o tempo, tá? E aí conforme eu te dar um toque, você anota o tempo que tá ali. Então, como eu falei, ficar tranquilo aí que é, né? Então, assim, tipo assim, fala como que foi o primeiro contato com o Instituto, com o Sensei. Com o Sensei Divino, você diz? É. O Sensei Divino, ele tinha uma academia aqui no Bancários, não sei se você conhece a Praça Policarpo Quaresma ali, Magalhães ali, em frente ao ponto final do 1758. A academia do Sensei Divino era ali, chamava Sociedade Cultural Esportiva Monteiro Lobato. E eu estudava no SESI nessa época. Aí eu era uma criança introvertida. Se eu apanhasse, eu chorava. Se eu batia, eu chorava. Eu queria continuar brigando. Aí, por indicação do SESI, eu fui através de um psicólogo fazer uma entrevista, como é que funcionava. Aí ele falou, ó, ele não tem nada essa criança aqui. Alguma coisa que ele tem muita energia acumulada dentro dele, que precisa essa energia ser solta. Então eu indico para a senhora para ele fazer natação, judô ou karatê. Eu quero fazer karatê. Aí só que o karatê só tinha noite, e eu estudava de manhã, aí o karatê era das 8 às 10 da noite, e como eu era pequeno não tinha quem me levasse. Aí um amigo me falou assim, ó, tem uma academia de judô aqui ali, chama Budokan, não era Budokan, tinha aquele luminoso assim, que era Monteiro Lobato, mas tinha um símbolo da Budokan. A minha mãe foi minha mãe lá na sexta-feira, que é 15 de setembro de 1981. Eu tinha 11 anos, aí fomos lá. Aí lá na sexta-feira eu cheguei lá, entrei na academia, todo mundo lá, eu gostei do negócio, porque o judô lá tinha de manhã, à tarde e à noite. Então, segunda, quarta e sexta você treinava à vontade. Aí eu peguei e fui, minha mãe matriculou, eu não tinha o kimono, aí ele indicou uma loja para comprar, comprei o kimono, segunda-feira eu comecei a treinar o judô. O primeiro contato que eu tive com o Sensei Divino. E os treinos, como que eram os treinos? Os treinos eram segunda, quarta e sexta, 2 horas por dia, era um treino forte e a gente treinava com bastante crianças, né? Naquela época tinha muita criança e o treino era praticamente a mesma coisa que a gente faz no Instituto Sensei Divino, né? A referência que a gente tinha dele. Então, o Sensei Divino é o nosso psicólogo, nosso pai, nosso treinador, nosso nutricionista, ele passava os treinos pra gente lá, ele se centralizava somente nele. Né? Agora aqui, isso não vai aparecer, mas do tanto que você me conta que você sentia fazia, que levava, que buscava, que visitava na casa, então eu falo aí, tipo assim, um pouco da diferença que ele tinha de outros professores que vocês tinham contato, de outras faixas pretas aí, de outras coranjas. Assim, o que ele fazia que era diferenciado? O diferencial do Sensei Divino é assim, ele se preocupava com a gente como filho, né? E ele saía, se ele passasse por aqui e encontrasse você na rua, ele pegava você, colocava no carro e te levava para a academia. Tanto é que eu falei, esses dias eu falei que tinha uma resenha que você sente vir fazer com a gente, terminava o treino, ele ficava conversando com a gente, aí ele falava assim, vai lá e compra uma Coca-Cola, 2, aquelas Coca-Cola família, 2, e frango a passarinho. A gente ficava lá na academia comendo frango a passarinho e conversando. Mas o diferencial do Sensei Divino de antigamente era que ele se preocupava com você. Seria hoje em dia ter aquele na escola, que ele busca, que o aluno falta muito na escola, e tem uma pessoa que liga para casa para buscar esse aluno. Sensei Divino fazia o contrário, ele não deixava você faltar, ele ia atrás de você. Às vezes eu estava em casa sem fazer nada, no sábado não tinha treino na academia, ele ia em casa e falava assim, Dona Antônia, minha mãe, pois não, Sensei, seu filho está fazendo alguma coisa? Eu falei, não, eu posso pegar ele? Aí minha mãe falou, pode. Aí o Sensei Divino passava em casa, pegava e levava lá para os campeonatos que tinha. Então eu via o Aurélio Miguel lutar, eu via a seleção brasileira lutar, o Sensei levava a gente, eu participava vendo assim aquela, como é que diz, testemunho ocular. Eu vi esses atletas lá lutando, treinando lá na federação, competindo, então eu ficava vendo e aprendendo com eles. Né? Você tem um diferencial, tem que levar você, indicava livro, ele falava assim pra gente assim, ó, você, tudo que der na sua mão, você lê, tudo, der a Bíblia, der um livro de macumba, você vai pegar e ler, porque você vai ter argumento suficiente para você conseguir conversar com a pessoa. Né? Se a pessoa vir tá
passar você para trás, você não vai, porque você sabe como funciona. Ó, aí eu vou deixar livre agora, que essa eu deixo até anotada aqui, assim, essa daqui pro Zé vai ser livre. Conta uma aí do que você fala assim, meu, essa aqui do Sensei Divino, ou dessas que ele levou, que ele buscou, que ele mandava fazer, que ele insistia. Essa aí tá livre pra você. Não, o Sensei Divino, ele via você assim, ele queria formar atletas, mas ele foi muito professor. O Sensei Divino, quando eu comecei a treinar lá na academia, eu sempre fui bom na rua. Eu brigava na rua, eu pegava e chutava a perna da pessoa e o cara caía. Sempre conseguia, jogando bola, passava a perna e o cara caía. Aí eu sei só que quando você não sabe a técnica correta, você bate do pé, né? Aí batia, eu caía para um lado, o cara caía para o outro e ficava com dor. Aí o sensei falou, não, molequinho, ele chamava a gente de molequinho. Molequinho, quando você for aplicar o Ashibarai, você vira o seu pé, deixa seu dedinho raspar no tatame, quanto mais você virar, mas você consegue. Aí eu peguei, aí treinava esquerda e direita. Ele tinha uma caixa, vocês têm de virar gráfico, ele foi gráfico aposentado. Ele tinha uma caixa assim, com um monte de aquelas letras da gráfica, aquele negócio era pesado. E ele colocava uns halteres lá dentro, assim, com areia lá, colocava assim, falava assim, pega essa caixa aqui, que tá ali, e leva pra lá. Aí você ia pegar e falava, não, põe no chão e vem com o pé. Aí você ia arrastando, de direita, volta de esquerda. Aí de esquerda eu não conseguia, aí fui. Tanto é que depois que ele pegou no seu pé, você treinava um modo que parecia o Sensei Miyagi lá do Karate Kid, aí de esquerda e direita eu consigo aplicar hoje a técnica de Ashibarai, de esquerda e direita, os treinos que eles davam, né? E assim, do mesmo jeito que o pessoal conta assim das antigas, que ele era muito pai, mas também ele era rígido. Então fala alguma coisa aí que assim, todo mundo já sabia que Sensei Divino insistia, ou que nisso ele era chato, que ele era umas broncas que ele dava, alguma coisa assim que ele pegava no pé. O Sensei Divino pegava no pé da gente muito, quando a gente treinava a semana toda. Então, um exemplo, amanhã ia ter um campeonato, então a gente se machucava muito. O meu irmão, ele treinou com o Reginaldo. O Reginaldo jogou meu irmão no chão na brincadeira, jogando bola. Meu irmão quebrou a clavícula. Reginaldo teve uma lesão no tornozelo dele. Então ele não admitia que você brincasse no tatame. Então a gente jogava bola em cima do tatame. Hoje você vê o pessoal jogando bola no tatame, naquela época não. Sem kimono você não subia no tatame. E ele falava, não sobe no tatame. Se você quiser falar comigo, lá fora. Se você não subir no tatame sem kimono, durante os treinos a gente queria se matar um ao outro lá e chegava no campeonato, ninguém participava porque estava machucado. Meu irmão perdeu o campeonato, essa medalha que eu te mostrei de zonal, antigamente era zonal, paulista, paulistano, grande São Paulo e brasileiro. Era 5 etapas para você conseguir pro brasileiro. Então meu irmão tinha ganho o zonal, o Reginaldo tinha ganho o zonal, eles iam pro paulista. Só que o Reginaldo estourou o tornozelo e meu irmão quebrou a clavícula. Se tiver mais alguma coisa que você quiser falar sobre o que ele ensinava também fora do tatame, sem o judogi, tipo assim, beleza, com o judogi a gente treina, mas fora do tatame. Então, Sensei Divino, ele era bom de matemática, né? Então ele pegava no pé da gente na escola, ele cobrava muito, livro, ele pedia sempre pra gente ler a Bíblia. Antes de começar o treino, ele pegava um trecho da Bíblia e falou, lê. Aí você lia o trecho, e o que você entendeu? Aí você moleque, você vai entender o quê? A Bíblia aqui é meio complexa, então aí depois ele falou, lê aí. Aí você vai lendo, você vai entender o que está aqui, para você levar para sua vida, né? Ele queria que você fosse não só bom no judô, mas sim cidadão fora do tatame, seria um cidadão exemplar, né? Ele falava de política, ele conversava sobre política, sindicalismo. Sensei Divino e uma época a Goodyear, que era aquela multinacional, ela foi para a academia. O Sensei Divino pegou, escolheu nos atletas e passou para a Goodyear. Então a Goodyear, eles entravam com kimono, com bolsa, com transporte, alimentação, eles pagavam a federação para você. Então eu peguei a faixa roxa, eu peguei a faixa marrom, que eu era atleta da Goodyear. Então era eu e meus irmãos, aí tinha a Sara, Sheila, Sandra, a Aninha, o irmão, a Marisa, a Lígia, todos que tinham irmãos, ele pegou e passou todos para a Goodyear. Então a gente não pagava academia, participava de campeonato, ganhamos grandes campeonatos também. E esse Sensei Divino fazia no Guapira, né, o torneio regional Goodyear. Ele foi feito 4 edições desse torneio aí. E foi um dos primeiros torneios que você ganhou o troféu, né, que ele premiava com troféu.
E o que hoje você acha que você leva para sua vida, que você falou assim, não, isso aqui eu levo para minha vida, né? É uma metodologia que eu carrego desde do Sensei Divino, mas que foi com ele que eu aprendi isso, ou com ele que eu entendi, o que fez sentido. O que Sensei Divino trouxe para minha vida é a paciência. Paciência. Você errou, caiu, perdeu, você continua treinando. Eu treinava bastante e não conseguia classificar no campeonato. Eu ganhava a primeira, ganhava a segunda, ganhava a terceira, chegava no semifinal eu perdia, entrava na repescagem, você ia fazer 2 lutas, ganhava a primeira, perdia a segunda e ficava em quinto. Então eu tinha uma ansiedade, então aí ele falou, você tem que controlar essa ansiedade, treina, você sabe o que você tem que fazer, só que você está muito nervoso. Então eu fui trabalhando isso aí, então você tem a paciência e um pouquinho de ansiedade, dá uma baixadinha um pouco de ansiedade, mas todos nós temos ansiedade, mas naquela época eu era mais ansioso. Então a ansiedade que eu tinha muito e a paciência que o Sensei Divino sempre passava pra gente, ó, tem paciência, não retruca, ouve as pessoas. E profissionalmente? Profissionalmente eu aprendi muito com o Sensei, né? O Sensei Divino ele fazia pelo social, né? Essas ONGs que tem aí, o Sensei Divino já fazia isso muito tempo atrás, né? E meu primeiro kimono trançado, quem passou para mim foi o Sensei Divino, né? É um kimono Nakano. Nakano, que era o Sensei, foi o Sensei, que o nosso Sensei, o Sensei Fuki Nakano, ele tinha uma fábrica de kimono. Então ele tinha os nossos kimono simples, aquele kimono básico para você começar. E o trançado, foi o primeiro kimono que eu ganhei, foi o Sensei Divino. Antigamente na academia, quem ganhasse o campeonato paulista, o Sensei Divino premiava com kimono. E ao final do ano, aqueles que se destacaram recebiam um troféuzinho lá do Sensei Divino. Ele ia ensinar a gente a tentar sempre ser melhor para conseguir lá o seu objetivo, que era um kimono e um troféu no final do ano. É assim, pode ser 1, 2, 3, mas assim, alguns momentos, falas, ou um sentimento, mas assim, marcante que nunca saiu da sua memória, da sua vida, do Sensei Divino. Os momentos marcantes do Sensei Divino foi eu ver o Sensei Divino lutar. O Sensei Divino lutando no campeonato do Gokan, em São Bernardo do Campo. O Sensei Divino ele lutava, né? Aí ele batia a palma, ele dava uma sambada, né? Então, todo mundo fala, mas eu consegui assistir essa luta dele. O Sensei Divino daquela vez ele foi em terceiro lugar, né? Ele lutou e ficou em terceiro lugar, sambando. Então aí você vê o seu professor treinando e vê ele competindo, é bem diferente, né? Aí você se espelha nele, você quer ser igual a ele, né? E através do Sensei Divino você aprende a paciência, a virtude, né? De um pai, de um avô que ele unia todas as pessoas ao redor dele. Eu nunca ouvi qualquer pessoa desses 45 anos que eu pratico judô falar mal do Sensei Divino. Eu nunca vi ninguém falar, Sensei Divino é isso, aquilo. Eu só recebo elogio. Tanto é que quando eu e o Sensei Alex montamos o Instituto Sensei Divino, o primeiro campeonato oficial que nós fomos foi o campeonato da Budokan. Eu estava me trocando, aí nas costas do judogi nosso tinha o Instituto Sensei Divino, o Sensei Alex Russo e o Sensei José Gonçalves. Um Sensei bateu nas minhas costas, eu olhei para ele e ele falou assim, Sensei Divino é vivo? Eu falei, não. Sensei Divino faleceu em 2005, né? Aí não me recordo o nome dele, ele me abraçou e começou a chorar. Eu comecei a chorar junto com ele, né? Ele falou, Sensei Divino é um pai, né? Ele me tratou bem pra caramba. Então, onde você vai, você sempre recebe elogio do Sensei Divino, sempre tem coisas boas para falar. Todos os senseis antigos falam, Sensei Divino é isso, Sensei Divino é aquilo, um amigão, uma pena que faleceu. E foi aquela falta que ele faz pra gente hoje, né? Já são 13 anos que o Sensei Divino nos deixou. Se tivesse mais gente como o Sensei Divino, o pensamento dele no social, nós estaríamos bem, né? Muito bem, melhor, né? E aí, que você acabou de falar, né? Sobre a criação do Instituto. Então assim, como surgiu a ideia, como que começou, né? Quais foram os apoios que vocês tiveram, né? Começou desse jeito e tal, né? Acho que a gente vê que muitas pessoas ajudam, mas assim, como começou, né? Onde começou, por quê, e aquele negócio, né? Começa aquele negócio de bastidor, vamos fazer, acaba que não sai do papel e fica tipo assim, um pedaço aí pra você falar como você e o Sensei Alex
que Oh. fundou o Instituto Sensei Divino, para falar sobre a criação do instituto que a gente tem hoje. O Sensei Divino, ele nos deixou em 2005 e nós treinávamos aqui no bancário, depois mudou para cima. O Sensei Divino aqui no Mercado Guerreiro, aqui em cima da Santa Inês, ele foi o último contato que a gente teve com ele. Quando ele faleceu, em 2005, a gente ficou sem algum parâmetro, né? Porque você tinha referência Sensei Divino. Você chegava na academia, o Sensei Divino estava lá, você se trocava, treinava. Depois que o Sensei Divino nos deixou, você tem que montar a aula, você treina, você dá o treino. Aí a gente sentia essa falta. Aí nós estávamos sem treinar há muito tempo. Depois que o Sensei Divino faleceu, eu fiquei sem federar e fiquei sem treinar. Aí o Alex estava treinando pela harmonia. A gente começava a fazer assim, a gente treinava aqui no Tucuruvi, fazia uma visita no Tucuruvi, a gente fazia uma visita no CAT, a gente ia no Acre, fazia uma visita treinando, então, assim, mas a gente precisa de um local fixo pra gente treinar, né? Porque a gente treinou desde criança, depois que você já é veterano, você tem que ter aquela vontade de continuar. Aí a gente conversando no vestiário, o Alex falou assim, vamos montar um instituto, vamos montar um projeto e levar o nome de Sensei Divino? Eu falei, eu topo, vamos fazer? Vamos. Aí começamos a correr aqui, correr ali, e a gente não tinha, mas para a gente fazer esse espaço, a gente vai ter que alugar alguma coisa, e aluguel é meio complicado, porque a gente quer fazer uma ação social, a gente não quer cobrar, a gente quer fazer que nem o Sensei Divino fez pra gente. Você treinava e participava do treino ajudando o Sensei. O Sensei Divino fazia assim, você era faixa verde, quando você atingia a faixa marrom, você ficava isento de pagar a mensalidade. Por quê? Porque você sabe que a faixa preta se torna muito cara. Aí você tem que trabalhar de mesário, tem que trabalhar nos campeonatos e treinar. Então o Sensei Divino ele isentava a mensalidade de faixa marrom, porque ele sabia que o custo para a faixa preta era caro. Então a gente pensando nisso daí, aí o Sensei Alex falou, vamos, falei, vamos. Aí montando, a gente não tinha um local fixo, a gente estava na academia do Horácio. Aí ele pegou, aí a gente falou assim, ó, eu tenho um espaço aqui que eu não utilizo ele de terça e quinta. Se vocês quiserem, tudo bem, vamos fazer. Aí fizemos o convite, começamos a distribuir os convites, começamos a tentar achar todos os atletas assim, de veteranos, antigos, para montar o instituto e chamar eles de volta, né? Aí conseguimos montar, começamos lá na Academia Pissarra, do Sensei Horácio, né? Rodrigo Horácio Pissarra, lá na Vila Dionísio. Aí a gente treinava com ele de segunda, quarta e sexta. Eu fui federado pelo Horácio, eu competi de 2010 até 2015, quando a gente montou o Instituto de Federou, eu voltei para o Instituto Sensei Divino. Mas começamos com o Horácio, depois a gente começa a crescer, só que a gente começa a incomodar as pessoas, porque as suas ideias não batem com o pessoal lá e ele achando que a gente estava tentando pegar os alunos dele. Pelo contrário, eu e o Alex temos uma experiência de dar aula com criança, a gente corrige, nós somos competidores. Então, você corrigir uma pessoa que está competindo, se você não souber corrigir, essa pessoa vai ter aquele vício e o judô vai ser limitado. Ele vai chegar aqui e ele é criança, sub-11, até o sub-15 ele consegue jogar e levar o campeonato. Ele chega acima, ele só tem duas técnicas, ele vai subir ou vai cair? Ele vai cair. Aí o Horácio ficou meio com ciúme, dizendo que a gente estava perdendo os alunos dele. Aí tinha um pai de um aluno lá que tinha aqui em frente ao posto Ipiranga ali da Santa Inês. Ele falou, eu tenho um espaço ali, assim, assim. Aí veio o Sensei Alex falou lá, olhando, gostamos do espaço, e falou, a gente cobra um aluguel pra você e tal. Aí falou, vamos encarar isso aí, caramba. Aí o Aurélio Miguel, na época, ele era vereador, né? Da Câmara Municipal lá de São Paulo, ele era vereador. E ele nos presenteou com 150 placas de tatame, dupla face, amarelo e azul. Aí começamos. Aí a gente batia em porta, pedindo, mas aqui no Brasil aqui é meio complicado você tentar recurso financeiro, né? Aí conseguimos os tatames, mas faltava alguém para ajudar a gente no aluguel lá e bancar as custas, que era complicado, né? O aluguel, água, luz, IPTU, eu e o Alex tirava do bolso e colocava lá, né? Aí eu passava o cartão 3, 4 vezes lá, aí a pessoa aceitava, aí teve um aluno que começou a treinar e falou, tem um espaço aqui na Pedra Branca que chama CDC Pedra Branca. É abandonado, assim, aí tem um pessoal que tá lá e através do cara a gente conheceu, fomos lá, fizemos uma visita, tava tudo abandonado mesmo, aquela quadra, tinha droga, cerveja, bebida, tudo jogado, uns tacos de vidro jogado aí, e tinha um baile funk, né? Então os vizinhos reclamavam. Aí
conversando com um, conversando com o outro, a gente conseguiu falar com a associação que tinha lá e assumimos ali. Aí começamos a reformar em cima, fazendo um tatame de rapa de pneu, arrumando. Então a gente trabalhava ali sábado, a gente ia às 7 da manhã e saía de lá até às 10 da noite. Aí tinha uma curiosidade, tinha um aluno lá que chamava Irian, que ele morava lá embaixo na comunidade ali do Flamengo, né? Flamengo ali. E ele, esse rapazinho, ele ia na academia, ele gostou e ficava com a gente lá. Então a gente comprava 3 Coca-Colas e comprava uns 20 pãezinhos e mortadela. Então a gente, o nosso almoço, o nosso lanche era isso aí. Aí ele vinha, ajudava a fazer as coisas e ficava até a tarde. Aí o Durval, que estava sempre ajudando a gente, falou assim, esse menininho ele mora ali embaixo, ele passa uma situação difícil e tal. Aí montamos um instituto, ele começou a treinar com a gente, foi até a faixa verde, né? Aí ele pegou e saiu. Mas ele foi um dos primeiros alunos nossos lá, vimos da comunidade. E vários alunos que tem ali vêm da comunidade ali e treinou conosco e esse ensinamento que você devia passar pra gente, a gente queria que eles fossem cidadãos. Aí tem uma leva boa aí, o que vai pegar a faixa preta nossa, que foi o André, é o nosso primeiro, pode ser nosso primeiro faixa preta, ele começou com a gente pequenininho, tem várias fotos dele ali pequenininho, dava um trabalho do caramba e hoje em dia ele tá aí bem, né? Ele foi um dos primeiros alunos nossos lá, né? A Agatha também, a Agatha Mendonça, ela foi uma das primeiras alunas e conseguiu se graduar na faixa preta, né? E tem mais aí que vai conseguir a faixa preta aí, começou conosco, né? Então, através do Instituto, do aprendizagem que tivemos com o Sensei Divino, estamos tentando levar o que o Sensei Divino fazia pelo social, né? E hoje em dia a gente está pelo social também, né? Embora a politicagem, né, eles não ajudam. Aí teve um político lá que é o Jimenez, que ele se candidatou a deputado, mas não conseguiu. Aí ele prometeu pra gente que se ele fosse eleito, ele ia cobrir a quadra lá embaixo, aí ia cobrir a quadra. Ele não foi eleito, mas aí ele honrou a palavra. Ele foi, aquela estrutura que a gente tem lá, ele que montou, com cimento, concreto, aquela estrutura da tatame novo lá embaixo, foi ele que nos ajudou. Então a gente tem que sempre ressaltar e agradecer o Jimenez, né? Que através dele ele... Porque várias pessoas passaram lá, vários políticos passaram, só promessa, 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 mas iam, prometiam, depois um também que foi lá que nós achamos que ele iria nos ajudar, então ele era o... Como é que é o nome dele? Ele até é falecido, foi um deputado aí. Ele foi lá na academia pedir voto, ele ganhou, só que depois nós fomos conversar com ele falou que não podia atender a gente, desligou o telefone. Aí passou um tempo, teve a Covid, aí fechou tudo e ele acabou falecendo de Covid, né? Mas ele veio lá mais uma vez tentar pedir voto e eleição, né? Ele queria, através do Instituto, que tem bastante pais e mães lá, conseguir voto e conseguir entrar na Câmara de novo. Ele foi assim, é o Jean Madeira, né? Não sei se pode falar o nome dele, mas já aparecido aí, depois que a pessoa morre vira herói, né? Jean Madeira, que foi lá e prometeu mundos e fundos e não cumpriu nada. Outro que foi lá também, também não me recordo o nome dele, ele falou que ia levar uns judoguis para a comunidade, dá para ajudar, para nos ajudar. Ele foi lá, fez o discurso, distribuiu o plano de santinho, o panfleto, e foi embora. Depois ele mandou 20 kimonos lá para adulto, só que a gente só tinha criança, né? E tinha nas costas do kimono Secretaria Municipal de Esportes, lá, sei, e o nome dele. Então a gente não conseguiu trocar esses judoguis, porque a gente levasse numa fábrica e tocava 2 por 1, né? Aí não conseguiu, porque falou, ninguém vai comprar um kimono com costura, e quando tirar fica aquelas manchas da costura, né? E para ajudar, ninguém, né? Só a gente sabe como é que foi para começar o instituto, né? Porque se as crianças se dividem, enquanto a gente descansa, a gente carrega a pedra, né? Esse é o ensinamento que ele falava pra gente. Quando você descansa, carrega a pedra. E do instituto que começou, né? Lá em cima, né? Que foi até quando eu comecei a treinar naquele primeiro tatame lá em cima, que era metade. Até hoje tem até a costura lá do tatame lá, que ele era só metadinho daquilo, né? Então, qual o sentimento de vocês que começaram ali só com aquela metade de tatame e hoje o instituto tem a proporção que tem hoje? Tudo no começo, né, a perspectiva que você tem é de você crescer, mas não tanto como cresceu o instituto, né? A gente queria uma coisa grande e lá em cima ali foi o começo, né? Você entra ali e tem uma nostalgia, porque ali o espaço era pequeno, e tinha muitos lugares que estavam treinando. Quando tinha o treino adulto,
tinha que ficar metade sentado e o resto treinando. Então ali em cima ali foi o alicerce, né? Onde seria a primeira pedra que foi fincada ali, foi ali em cima, né? Ali começou tudo. Aí você olha para ali e tinha a foto do Sensei Ogawa, não, Sensei Ogawa, não, Ryuzo Ogawa e o Sensei Fujio Nakano, né? Que foi o Sensei Divino. E tinha a faixa do Sensei Divino Kodansha também lá, amarrada em cima abaixo do Kami-sama, né? Então a gente tem esse sentimento aí, fotos antigas, a gente viu aquele vidro ali. Depois a gente desceu para o segundo piso, que era uma quadra de bocha, né? Aí montando lá também foi legal. Tinha vários, tinha 2 ambientes também. Depois lá embaixo, lá é o ápice, né? Lá embaixo aquele tatame é um tatame profissional, né? Um tatame pode ser competitivo, com a estrutura que tem lá, tem pneu por baixo, tem raspa de pneu, tem uns tatames antigos, é uma estrutura boa, né? A gente recebe bastante elogio do que quem viu lá atrás onde a gente começou e hoje ali, o pessoal não imagina o que você passou, quanto você batalhou, quanto você lutou para conseguir atuações, espaço, né? Arrecadação, fazer a rifa, fazer a festa junina, fazer a bingo, a receber ajuda de um, ajuda de outro, prendas e brindes. O Bernardor também, o Marcos Bernardor, ele ajudou muita gente lá, né? Ele conheceu o meio da politicagem lá, ele conseguiu bastante doação, ele fez uma ação social uma vez lá, distribuiu ticket, aquele vale-refeição para as pessoas de baixa renda lá, comprar, distribuiu cesta básica, né, também. O Bernardor, ele nos ajudou, não só o Bernardor, né, é até meio complicado a gente citar nomes, né, porque vai esquecer de alguém, a pessoa vai ficar chateada, mas todas as pessoas que colaboraram com o Instituto Sensei Divino, eles marcaram lá e tem no coração da gente, não tem palavras, né, para agradecer, né. O Issa também, ele fez muito pelo Sensei Divino, pelo Instituto Sensei Divino, o Marcos Bernardor, o meu filho, minha sobrinha, o meu irmão. Então a gente passava o final de semana, nosso final de semana, quando no começo era lá em cima, lá, né, pintando, trocando telha, arrumando pneu, arrumando as coisas, colocando aquela raspa de pneu lá, arrumando, mas hoje em dia você vê isso aí, lá atrás os beneméritos estão aí, né? Então se citar nome de um e de outro aí, né? Agradeço a todo aquele que de forma indireta ou indireta participaram do crescimento do Instituto Divino, né? E hoje desse patamar aí são graças a quem começou lá atrás, né? Até agora aí subindo, né? E se Deus nos abençoar vai crescer cada vez mais, né? Só tenho a agradecer àqueles que estão lá atrás, né? Então não vou citar nome para talvez eu esqueça alguém e quem você esquece fica chateado, né? E a última aqui, né? O que significa para você, e também se puder falar em nome de outros alunos do Sensei Divino, continuar esse legado nisso que o que vocês aprenderam, continue ensinando para as crianças de hoje, fazendo por elas o que um dia alguém fez por vocês, e de ir em algum campeonato ou em algum lugar e alguém falar assim, ah, vocês são do Divino. Só que assim, às vezes quando alguém fala, vocês são do Divino, acha que é como se fosse o nome de qualquer academia, que você pode batizar a qualquer academia de qualquer nome, né? Mas não que assim, vocês são do Divino por causa do Sensei Divino, porque assim, tem pessoas que ou não conhecem a história do Sensei Divino, ou como eu não conheceram o Sensei Divino, então assim, qual é o sentimento de tocar o Instituto, né? Esse sentimento assim de carregar o legado do Sensei Divino? Eu falei com o Gilgamesh, que é o filho caçula do Sensei Divino. O Sensei Divino ele fez muito pra gente e eu tenho gratidão, né? Que ele fez. Lá em casa a gente era 4 e muitas vezes não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. O Sensei Divino ele pegou e isentou, ele deu uma bolsa pra gente, então 2 pagavam e 2 treinavam com uma bolsa que ele deu. Então se lá atrás ele ajudou a gente, estendeu a mão, né? Conversou com a minha mãe, falou, não precisa não, você paga 2 mensalidades, deu o kimono pra gente, ajudou a gente pra caramba. E você tem que ter gratidão, né? Espelhar no que ele fez e passar a experiência que ele teve, que eu tive com ele, para as novas gerações. Você olha uma criança que está começando agora, aquele brilho que tem, né, no olhar da criança, aquela gana de aprender, de se tornar um atleta, isso aí que movimenta, que move você, a você continuar dando aula, a você pegar o conhecimento que você teve com o Sensei Divino lá atrás e passar, né, para a nova geração que está aí. Apesar que hoje está bem diferente do que era antigamente, você falava, a pessoa não questionava,
você entrava no tatame, cumprimentava, todo mundo ajoelhava, esperava o sensei entrar, cumprimentava os mais graduados, eram sempre respeitados, né? Hoje em dia mudou muito, passam faixa preta perto dos alunos, eles não cumprimentam, parece que não conhecem, não tem a hierarquia que tinha antigamente. Na federação, quando o sensei vinha treinar, o sensei divino subia no tatame, todos os atletas que estavam treinando cumprimentavam. O sensei divino treinava, tem até aquele atleta da seleção brasileira, o Nelson de Lávila, que o pai dele treinava, o pai dele era pesadão, eles eram pesados. O sensei divino treinava com o pai deles, e treinava com a gente, no meio da gente lá, treinando lá na federação. Eu podia acompanhar e ver o sensei divino, a forma respeitosa que todas as pessoas têm com o sensei divino, a forma carinhosa que tem com ele. Então você aprendeu, você bebeu da fonte lá atrás, e hoje você pode passar aquela experiência que você tem como sensei divino para as futuras gerações que estão vindo. Porque assim, a grande maioria pergunta: eu quero pegar a faixa preta, eu quero atingir a faixa preta. Mas nem todo faixa preta vai ser que nem o sensei divino foi. O sensei divino, ele entendia você, ele brigava na hora certa, elogiava na hora certa, sabia agradar. Então a amizade que ele teve com todos os professores que passam na vida da gente e conversam com a gente, o sensei divino é isso, sensei divino é aquilo, depoimentos que eles dão, né? Você fica muito feliz. E você falou, vocês, sensei Irakawa, lá de São José dos Campos, ele falou pra gente assim: vocês entenderam o espírito do judô, porque vocês são discípulos do sensei divino. O sensei divino foi, mas a semente brotou e está dando frutos, vai dar frutos futuramente. Então vocês estão fazendo o que o verdadeiro judoca faz, né? Ele não esquece o seu mestre, não esquece o seu sensei e leva o seu legado. Então nós estamos fazendo o que o sensei divino sempre nos ensinou, né? Que é ajudar o próximo, sempre ajudar o próximo, né? E não espera nada em troca, ajuda o próximo, se puder dar a sua contribuição. O sensei divino, tanto é que o sensei divino no campeonato, ele nunca chegou no campeonato e gritou comigo, gritou com o Alex. Ele falava assim: ó, o molequinho tá lutando na área 2, fala pra ele pegar em cima. Aí você pegava em cima e jogava. Aí tinha sempre uma pessoa que mandava um recado pra você lutando. Ele andava aqui, cuidava de todos os atletas aqui. O que era ruim com o sensei divino é quando você tava trabalhando de árbitro, e antigamente existiam três árbitros, né? Tinha 2 sentados e 1 em pé. Então o sensei divino colocava a cadeira assim, encostava em você e falava: quem tá aí? Aí você falava: eu, sensei. Eu quem? Ah, molequinho, é você que tá aí. Aí ele começava: você tem que prestar atenção na luta, na arbitragem, né? Você tá aqui, você sentiu que tocava você e você olhava. E naquela época eu fazia assim, né? Matei, e hoje em dia é o árbitro de vídeo, né? Naquela época era aqui. Aí levantava, aí você chegava lá e agora, o que vai acontecer? O sensei divino me atrapalhou aqui, não sei o que. Aí o sensei divino uma vez estava aqui na cadeira aqui conversando, aí a área dele saiu um vazado, e lá o sensei divino levantou, chamava, e ele pegou, o sensei divino foi. E não tinha sido, né? Aí não prejudicou o atleta, porque o outro sensei falou: não, foi tal coisa, e manteram, e o cara acabou ganhando, né? Então, se você ficava aqui olhando pro sensei divino, você perdia o fio da meada lá. Mas o sensei divino, ele sempre tinha a forma de chegar em você, ó. Fala pra ele pegar em cima, fala pra ele não correr, fala pra ele atacar, vai pro chão, trabalha um pouquinho aqui. Ele não gosta do chão, mas fala pra ficar um pouco no chão, porque tá faltando um pouco. Então, aquele recado chegava em você e você conseguia ganhar, né? O seu campeonato lá, né? E antes de você mostrar um pouco do que você trouxe, resume aí, não sei que não dá pra resumir desse jeito, mas se você pudesse resumir o sensei divino numa frase, ou em algum último recado, se você tivesse a oportunidade de dar um último recado pra ele, o que você falaria? Se eu tivesse o último recado para ele, seria gratidão, né? Seria meu muito obrigado, porque eu formei faixa preta graças a ele, recebi através da Ludia, que eles pagaram para, como eu diria, assumir a academia, eles pagavam pra gente kimono, a graduação roxa e marrom eu fiz através da Ludia, né? E quando chegou a preta, o rapaz lá faleceu, então aí a academia voltou, eu voltei pro centro, voltei pro Monteiro Lobato, né? E eu tenho aqui, eu tenho uma medalha aqui do torneio interno que o sensei divino fez aqui. Foi em 1982, né? O torneio interno da Associação de Judô Monteiro Lobato, né? Essa relíquia aqui, né? Uma medalha de 3º lugar que você guarda aqui, foi a primeira medalha que eu ganhei no campeonato. E lá na academia tinha um quadro que era o sensei Fukio Nakano, né?
Então aqui também aqui foi em 1984, né? Foi o torneio Associação Oficial de Judô Nakano, né? Aí fui campeão, né? Me tornei campeão. Depois a gente ia para Volkswagen, que sem divino fazia parte do... Não, esse aqui é o torneio metropolitano, que metropolitano hoje, antigamente era zonal. Então aqui, o torneio zonal da capital, fui vice-campeão em 87, 88. E aqui foi a primeira medalha que o Instituto Sensei Divino ganhou, na era Instituto Sensei Divino, foi lá em São Caetano do Sul, né? Campeonato da Bulucan. Eu fui vice-campeão por equipe, vice-campeão na categoria individual e terceiro colocado pela equipe. Então a equipe saiu aí o Sensei Aurélio Rosa, que é Kodansha hoje em dia, ele estava lá e falou assim, gente, hoje eu estou vivendo uma história, né? Porque eu estou vendo pais e filhos lutando. Meu filho estava lutando e o sobrinho do Alex estava lá, o pessoal da academia, minha irmã estava lutando. Nós somos vice-campeões do primeiro torneio, da primeira competição oficial que nós participamos, da Budokan, com o Instituto Sensei Divino. Nós se tornamos vice-campeões. Ganhamos um troféu, tá na academia um troféu, e essa medalha aqui foi do torneio da Budokan, né? Foi em 2012, 2013, 2014, eu não vou lembrar a data agora, mas foi aqui. E aqui uns certificados, né? Na época aqui que a gente fazia arbitragem, que era diferenciado de aqui, né? Então foi no dia 17 de fevereiro eu me tornei árbitro regional C da Federação Paulista de Judô. Em 2098 teve a reciclagem aqui, né? Então sem lá, foi no Tietê, né? Nem existe mais o Tietê. Aí foi feita uma reciclagem lá. E aqui depois tem outros aqui, que é o Federação Paulista de Judô, Veteranos 2022, eu fiquei terceiro colocado no Paulista. Aqui é o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista de 2023, eu fui vice-campeão. E o Campeonato Brasileiro de 2022 eu me tornei vice-campeão também, né? Carregando o nome do Instituto Sensei Divino e, como eu disse pro Júlio Mestre, que é uma honra você ter o distintivo da academia no peito, carregando o Instituto Sensei Divino, levando o nome de Sensei Divino, que muito fez por nós, né? E a gente só tem a agradecer e fico feliz, né, de ter feito parte do Monteiro Lobato e hoje carregando o nome do Instituto Sensei Divino convosco. Muito gratificante. Para isso, a Sabrina pertence que tá melhor do que eu aí.